E aí, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre a resultante das forças, aula número 14 da página 57 do nosso material. Bom, a gente já estudou algumas forças de modo separado, como a força peso, como a força normal. E a gente viu algumas aulas atrás como que a gente faz para calcular e também no primeiro ano. Vamos agora entender o que é a força resultante. Bom, força resultante é uma força que não existe, tá? Mas se ela existisse, ela substituiria todas as forças que atuam sobre um determinado corpo ou sistema. Tá? Ela tem o mesmo efeito dinâmico, ou seja, a resultante ela é uma concepção imaginária que nós usamos na física para poder substituir todas as forças que agem no corpo, a fim de entender melhor o efeito que as forças estão realizando sobre o corpo. A força resultante ela é obtida a partir da soma vetorial de todas as forças, conforme vocês podem ver aqui nesse indicado nessa fórmula, tá? Lembrando que a letra grega sigma maiúscula ela é usada para o somatório, tá? E aí nós usamos ela para o somatório e ela simplesmente reduz a necessidade de você escrever, por exemplo, F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 e assim por diante, tá bom? Detalhe importante, nós sempre representamos as forças por setas, como a gente já viu, e indicamos aqui a soma vetorial, a gente fixa uma das forças, por exemplo, a F1, usa a mesma direção e sentido dela e tamanho. Pegamos depois a F2, poderia ser a F3, mas o livro aqui, o autor escolheu a F2. Então você pegou aqui a F2, onde termina F1, coloca o F2. Onde termina o F2, coloca o F3, obedecendo tamanho, direção e sentido. A resultante é o vetor que conecta o primeiro vetor com a ponta do último vetor. Esse é o vetor resultante, ou seja, a ação que essas seis forças provocam nesse bloco pode ser substituída pela ação dessa única força aqui resultante. Dentro do estudo da força resultante, nós temos alguns casos particulares, como por exemplo, duas forças com mesma direção e mesmo sentido. Quando isso ocorre, a resultante é a soma das forças. Isso aqui é quando, por exemplo, tem duas pessoas empurrando ou puxando um bloco, ou quando você está ah, como a gente vai ver no exemplo do arco, dois objetos, por exemplo, puxando ou empurrando dois corpos empurrando outro corpo. Em situação análoga, nós temos aqui a mesma direção, mas sentidos opostos. Nesse caso, a gente vai subtrair e quem prevalece é o que tem o maior módulo, tá? Vai prevalecer com o seu sentido. Agora, quando nós temos forças que não são na mesma direção, tá? Nós vamos analisar dois casos distintos. Um em que o ângulo entre eles é de 90 graus. Quando o ângulo for de 90 graus, a gente pode transportar essa força da mesma forma que foi feito aqui em cima, por exemplo, para cá, e fechar a resultante com um triângulo retângulo. Nesse caso, a gente usa a fórmula do teorema de Bhaskara para resolver, né? A resultante ao quadrado é igual à soma das duas outras forças ao quadrado, tá? Aí você pega o quadrado e passa para o outro lado, por isso que aparece a raiz quadrada aqui na apostila. Outro detalhe importante, se o ângulo não for de 90 graus, não tem problema, basta você fechar aqui o paralelogramo que une as duas forças. Por exemplo, se eu tenho uma força nessa direção e sentido, e eu tenho uma outra força nessa direção e sentido, então a resultante eu vou pegar, redesenhar essa força aqui, e vou redesenhar essa força aqui. E a resultante fica onde? A resultante é a diagonal que une essas duas forças com as outras duas forças desenhadas aí, como eu vou mostrar para vocês, tá? Para a gente entender melhor esse conteúdo, vamos para os exercícios da tarefa complementar, lembrando que a mínima é de vocês, tá? Então vamos aí para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte: dois helicópteros A e B são utilizados para erguer verticalmente uma carga de 480 newtons em um local de difícil acesso. A figura abaixo mostra de forma esquemática a situação. No instante representado, as tensões nos fios A e B são respectivamente de 300 e 400 newtons.
Aí ele pergunta qual que é o que se pode afirmar da resultante. Primeira coisa, nós vamos ter três forças atuando aqui de maneira simples nesse sistema. Quais são essas forças? Nós vamos ter uma força de tração aqui no helicóptero A, uma força de tração aqui no helicóptero B, e nós temos uma força peso para baixo, tá? Então aqui nós temos o peso, que no caso é 480 newtons, e nós temos aqui a tração de um lado e a tração do outro, tá? Eu vou chamar aqui a tração A e a tração B. Nesse esquema, a gente poderia, né, observar que vai existir uma força resultante da tração, tá? Uma tração que vai representar essas duas. Como que eu faço para obter essa tração? Vocês vão observar o seguinte, ó. Nesse esquema aqui aparece um ângulo de 90 graus. Portanto, eu posso fazer isso aqui, ó. Nós vamos ter a força de 300 para cá, nós vamos ter a força de 400 para cá. Ou seja, eu posso transportar aqui, ó, usando 90 graus, eu posso pegar a resultante como sendo a junção dessas duas aqui. Claro que nesse modelo aqui não vai dar certo, então eu precisaria pegar, por exemplo, esse vetor e transportar ele para cá, tá? E depois transportar esse aqui é esse e esse aqui é esse aqui, tá? E aí a diagonal que une os dois é a tração que resulta das duas trações. Então vamos lá, como que eu faço para calcular essa tração? Bem simples, ó. Isso aqui é um teorema, um triângulo retângulo, e uma das coisas que eu gosto de estar explicando no triângulo retângulo é o seguinte. Quando eu sei que um lado mede 3, o outro lado do triângulo retângulo mede 3, então esse aqui obrigatoriamente é 5, tá? E aí é um detalhe importante. Por exemplo, se eu tenho um outro triângulo aqui, vou desenhar ele bem simples, e eu sei, por exemplo, que esse triângulo aqui é 10, aqui, por exemplo, é 6, eu sei que então isso aqui é 5 vezes 2, esse aqui é 3 vezes 2, então isso aqui obviamente vai ser 4 vezes 2. Eu não preciso resolver o teorema de Pitágoras em todos os triângulos retângulos. Exemplo, nesse aqui que a gente tem. Ó, se você pegar de forma simples, nós temos aqui 300, que pode ser feito, por exemplo, 3 vezes 100. Aqui embaixo nós temos 400, que pode ser visto como sendo 4 vezes 100. E aí na relação dos triângulos pitagóricos, ó, 3, 4, então aqui tem que ser 5. No mais, tem 100 multiplicando todo mundo, então é 5 vezes 100, que é 500. Caso você queira, você pode aplicar nessa fórmulazinha aqui, tá bom? Como vocês estão vendo aí na tela. Eu posso aplicar na fórmula do teorema de Pitágoras, essa aqui, e encontrar o mesmo resultado, que é 500 newtons, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos o que? Já encontramos a tração resultante, que é 500 newtons, e aí eu sei o seguinte, a força resultante vai ser o que? A tração menos a força peso. Por que a tração vai em cima? Primeiro, porque a tração é mais intensa do que a força peso, e porque o objeto está sendo levantado, tá? Logo, é só você fazer 500 menos 480 e o resultado final então é 20 newtons. Bom, observa-se que a tração ela aponta para cima, então a resposta correta é vertical para cima e tem intensidade de 20 newtons, tá bom? Não é para baixo, porque senão o peso seria maior, mais intenso na verdade do que a tração. E aí a gente finaliza o nosso primeiro exemplo, tá? Segundo exemplo, um corpo tem um peso de 10 newtons, ele é abandonado em uma certa altura, e quando ele cai, ele vai ter uma resistência que a gente chama de resistência do ar, cuja fórmula é essa aqui. Abaixo nós temos os gráficos que moldam a força resultante com relação à velocidade, tá? Então é a força resultante sobre a velocidade. Nesse caso aqui, ele pede para a gente verificar qual dos gráficos vai melhor relacionar a força resultante com a velocidade. Então a gente tem o seguinte, primeiro, lembre-se, a força resultante, no caso de um corpo em queda livre, nós vamos ter a força peso que aponta para baixo e a força de resistência do ar que aponta para cima. Então a resultante é a diferença entre elas porque tem direções opostas. Ou seja, a força resultante, deixa eu trocar essa cor aqui para uma cor vermelha. Então, a resultante, ele vai ser a força peso, ela sobressai do que a força de resistência do ar, porque senão o objeto não cairia, né? Vezes a força de resistência do ar.
A força-peso a gente já sabe, nesse caso aqui, que vale 10 newtons, e a resistência do ar é 0,1 vezes velocidade ao quadrado. A pergunta é qual dos gráficos melhor explica essa situação. Então, a primeira coisa que a gente vai... São duas coisas que a gente vai notar. Primeiro, se a variável está elevada ao quadrado, tá? Então, isso aqui é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, a gente tem que perceber também o seguinte: o gráfico é uma parábola. E se o gráfico é uma parábola, tem duas situações. Ou a parábola tem cavidade voltada para cima, ou a parábola tem cavidade voltada para baixo. Quando é que a parábola é voltada para cima? Quando o ar é maior do que zero e vai ser voltada para baixo quando o ar é menor do que zero. E o que é esse A que eu estou falando aqui para vocês? Lá em matemática a gente aprendeu que uma função do segundo grau era nesse formato aqui, ó, ax² mais bx mais c. E vamos observar que esse azinho que aparece aqui é o coeficiente do x², ou seja, da variável ao quadrado, que no caso aqui é v. Então, como nós temos aqui, primeiro, o expoente 2, então é uma função do segundo grau. O gráfico é uma parábola. Logo, letra A, letra B e letra E estão descartadas. Sobra a letra C e D. Dessas duas aqui, nós vamos perceber que a letra C é a verdadeira, porque como o sinal do V aqui é negativo, então com cavidade é voltada para baixo. Mas na física, geralmente os gráficos não são infinitos iguais na matemática. Por isso que a parte negativa não conta. Pois, para que contasse a velocidade negativa, esse objeto deveria ser jogado para cima e depois ele ia cair. Então, nesse caso, as duas velocidades teriam direções opostas. Então, por exemplo, se essa fosse positiva, a outra seria negativa. Mas nesse contexto não cabe a análise do negativo aqui para a velocidade. Por isso que só tem a parte positiva, tá? Então, aí a gente relacionou aí matemática com as ideias da física que a gente aprendeu até agora, tá? Terceiro exemplo. Na hora de pendurar um quadro, é importante conhecer as trações nos fios, tanto para escolher os fios a serem utilizados, quanto para determinar o prego. Um quadro pesando 48 newtons é suspenso por um fio ideal, preso às suas extremidades. Esse fio se apoia num prego fixo à parede, como mostra a figura. Desprezados os atritos, ele quer que a gente verifique qual é a força de tração. Primeiro, quem que é a força de tração? A força de tração é a força que está aqui no fio, tá? Para não prejudicar o desenho aqui, eu vou copiar essa parte aqui, tá? Só para a gente analisar essa parte. Então, deixa eu dar um zoom nela aqui. Então, o que vai acontecer, pessoal? A força de tração é essa, tá? Lembrando que a força de tração ela vai estar dividida nos dois lados. Uma coisa interessante, vai ter uma força peso de 48 newtons apontando para baixo. Ou seja, essa força de tração ela vai ser dividida em duas parcelas. Ó. Nós vamos ter a tração em X e nós vamos ter a tração em Y, tá? Componente horizontal e componente vertical da tração, formando esse desenho aqui, como vocês podem ver. Um detalhe importante, isso aqui que é a tração. Se aqui é 48 newtons e tem dois fios aqui, ou seja, aqui vai ser 24 newtons e aqui vai ser 24 newtons também, verticalmente, tá? Porque o peso vai ser dividido para as duas partes. Vamos analisar somente um dos triângulos. Por exemplo, se eu analisar aquele triângulo, deixa eu inverter aqui. Não é isso que eu quero. Quero inverter horizontalmente, tá? Então vamos analisar essa parte aqui, tá bom? Só para vocês verem como é simples. Tá? Primeiro, deixa eu copiar de novo. Então vamos analisar. Esqueçam essa parte aqui, tá bom? Não quero isso, eu quero deletar essa parte. Então vamos analisar assim. Imagine, vamos pegar dois triângulos aqui só para relacionar. Então, por exemplo, ó, isso aqui vai ser nossa força de tração. E esse aqui é 24 newtons, tá? Que seria a parte da força peso, que é 48 newtons, metade dela vem para cá
e metade dela vem para cá. Estamos analisando só essa parte daqui. Por outro lado, a gente sabe que esse aqui, ó, é 80 centímetros e eu sei que esse aqui é 60 centímetros. Ou seja, eu vou relacionar a força com a distância, tá? Usando o teorema de Thales para triângulos que a gente aprendeu lá no primeiro ano. Tem uma coisa interessante aqui. Por exemplo, notem que 60 é 3 vezes 20. O 80 é 4 vezes 20. Ou seja, isso aqui é um triângulo pitagórico, ó. 3, 4, 5. Só que ele está multiplicado por 20. Ou seja, a distância aqui é de 100 centímetros. Posso usar o teorema de Pitágoras? Pode. E se você não lembrar disso aqui, é muito importante você fazer pelo teorema de Pitágoras, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer bem simples, ó. Hipotenusa sobre hipotenusa é igual à altura do triângulo sobre a altura do outro triângulo. É só multiplicar cruzado e correr para baixo. Então, 60 vezes t é igual a 2.400. Passa o 60 dividindo, então 2.400 dividido para 60. Corto 0 com 0. 24 dividido para 6 dá 4. E aí, repete o zero. Ou seja, 40 newtons aqui é a resposta do nosso terceiro exemplo, tá? Pausa o vídeo. Copia tudo direitinho, tá bom? Aproveita agora e deixa aí um like e um comentário para poder fazer chamada, avisando vocês que eu tô anotando quem tá fazendo, quem não tá participando, viu? Então, fiquem atentos aí para vocês não perderem nossa aula. Vamos para o nosso último exemplo de hoje. A besta, que é essa arma aí, ela tem algumas características, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nessa questão, ele dá essa parte aqui introdutória, explicando o que é essa arma, tá bom? Mas é que nós vamos fazer o seguinte. Ela é representada de forma esquemática aqui, a besta, quando o gatilho é acionado. Nessa situação, atuam nela a força peso e a força normal de 2 newtons, ou seja, nós vamos ter a normal para cá e a normal para cá. O peso, na verdade, é normal, só que como ambos têm a mesma intensidade, elas se anulam. As duas trações, que seria aqui, ó, no fio, nós temos uma tração para cá e uma tração para cá, cada uma delas de 2.500 newtons. E ele pergunta, aí ele diz que o atrito pode ser desprezado. Ele quer saber qual que é a resultante aqui. Bom, aparentemente, essa questão parece ser muito difícil. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu fazer o contrário. Ó. Nós temos aqui a força. Uma das forças é essa, tá? E aí nós temos essa força aqui. Deixa eu escrever bonitinho. E essa força aqui vale 2.500 newtons, que é os 2,5 kN, né? Kilonewtons. Um outro detalhe importante é essa força aqui, ó, que também é a mesma força que essa daqui. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa força que está aqui e eu vou transportar ela para cá. Por que, professor, que você vai fazer isso? Lembrem-se, ó, que eu posso transportar as forças, como eu expliquei lá em cima. Posso transportar ela. E além disso, a resultante, que é mais interessante ainda, ó, ela é a ponta de um no outro. Então, esse vetorzinho aqui é o vetor resultante. Aí você poderia dizer assim, professor, beleza, mas e aí? Quanto que vale resultante? É bem simples, tá, pessoal? Tá vendo que esse ângulo aqui é 60 e esse aqui também? Os dois juntos dá 120. Ora, como essa reta aqui, ó, continua aqui, isso significa dizer que esse ângulo total aqui é 180. Esse aqui é 160. 60, então aqui tem que ser 60. Outro detalhe importante para não fazer conta, tá? Se aqui é 2.500, se aqui é 2.500, nós temos um triângulo isósceles, ou seja, se esse aqui é 2.500 e 2.500, então esses dois ângulos aqui são iguais. Se esse ângulo é 60, então aqui vale quanto? 60 mais 60. 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Ora, se os três ângulos são iguais, isso significa dizer que na verdade não é um triângulo isósceles somente, é um triângulo equilátero, ou seja, essa resultante também tem que valer 2.500 newtons iguais aos outros dois lados, porque é um triângulo equilátero. Então a alternativa correta é a letra D. Então parece ser uma questão difícil, bem complexa, mas não é, desde que você lembre-se das propriedades matemáticas, tá? Para poder aplicar aqui, tá bom, gente?
Bom, pessoal, então a gente vai chegar, infelizmente, ao fim da nossa aula. Peço a vocês novamente que deixem aí o seu like, deixem um comentário para eu poder anotar. Aproveita esse momento agora, depois de 20 minutos mais ou menos de vídeo, acessa a plataforma, faz as atividades, são duas questõezinhas, então faz rapidão, fiquem livres dessa disciplina, tá bom? Estudem, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Não é porque está gravado que vocês não têm essa oportunidade, tá certo? Então peço a vocês aí que se esforcem e até a nossa próxima aula, que vai ser daqui a pouquinho em matemática, viu? Então falou, pessoal, até mais.